Super quarta. Em definição americana já temos. Estamos na expectativa da definição brasileira. Estou falando do quê? Fed manteve a taxa de juros na faixa entre 3,5% e 3,75% ao ano, e encerrando assim o patamar de quedas. Deixa eu conversar com o economista Gessner Oliveira para tentar entender, Gessner, o que aconteceu nesse meio do caminho. Foi o fator econômico ou foi o fator Trump que contribuiu para essa manutenção e assim encerrando as quedas que estavam acontecendo com os juros americanos, hein? Boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, Paulo. Sempre um prazer conversar com você. Eu acho que prevaleceu o fator econômico. Há uma pressão forte do executivo, através do presidente Donald Trump, para uma baixa de juros, mas eu acho que a decisão do FONC, não, mais ou menos o equivalente do nosso Comitê de Política Monetária, foi numa linha de avaliar quão próximo à meta de inflação eles estão, e a meta deles é 2%, a nossa é 3%, lembrando o espectador, e também qual é a situação da economia. O comunicado, o breve comunicado que foi divulgado depois da decisão do FONC, foi na linha de que, olha, a economia tem um crescimento sólido, esse foi o termo utilizado. O mercado de trabalho apresentou algumas fragilidades, ou seja, a geração de emprego não foi tão rápida, e o Federal Reserve, o Banco Central Americano, vai observar novas informações, novos dados para avaliar qual é a perspectiva dos juros daqui para frente. Eu acho que é uma perspectiva mas há um receio de fazer uma queda agora, um corte agora, e isso eventualmente comprometer a situação inflacionária. Há uma pressão de preços nos Estados Unidos, a inflação está acima dos 2% estabelecidos como meta. Então, eu diria que a pressão de Trump não prevaleceu, não foi o determinante, embora haja votos dissidentes. Houve 2 votos dissidentes e há, em particular, uma opinião entre os membros do FONC de uma redução mais pronunciada da taxa de juros, algo que levaria, ele está entre 3,5% e 3,75%, como você afirmou, algo que levaria algo em torno a 2,5%. Então, uma redução para os Estados Unidos, uma redução mais pronunciada da taxa de juros. Mas isso vai ser definido ao longo dos próximos meses, de acordo com o comportamento da economia. Além da pressão, né, Gessner, para a redução aí da taxa de juros do presidente Donald Trump, ele está fazendo uma pressão sobre o presidente do Banco Central deles, né, sobre o Fed, pediu investigações, a gente tem uma troca aí na presidência nos próximos meses. Donald Trump deve vir a público em algum momento, criticar ou se questionar, criticar essa decisão, imagino, do Fed. Até porque, na semana passada, quando ele completou ali 1 ano, pela segunda vez à frente da Casa Branca, ele chegou a falar muito bem da economia do país, né? E, na verdade, agora, mesmo se tendo uma manutenção, mas, ou seja, você impede, você acaba atrapalhando aquele momento de queda, e isso acaba, entre aspas, desdizendo, de alguma forma, o presidente americano também, né? Você acha que essas investigações aí que ele pediu podem alterar, de alguma forma, o cenário americano? Olha, Paula, eu acho muito importante esse ponto. Eu acho que é um ponto de preocupação para a política monetária nos Estados Unidos. Até agora, o FONC não cedeu à pressão política, porém, essa pressão política é muito forte. Esse processo de investigação realmente é lamentável, porque é uma instituição muito importante dos Estados Unidos, e a autonomia da política monetária dos Estados Unidos é um dos componentes de força da economia dos Estados Unidos e do dólar. Então, realmente, isso coloca um problema. E como o mandato de Powell está terminando e vai a divulgação do novo presidente do Federal Reserve, isso gerará no mercado uma expectativa de que será que o novo presidente nomeado
não iria ceder à pressão de Donald Trump e, naturalmente, ele terá mais peso nas próximas decisões e aqueles votos dissidentes que querem uma redução maior da taxa de juros também terão mais peso. Em parte, Paula, isso explica uma certa desconfiança em relação por exemplo, aos títulos do Tesouro norte-americano, que tem apresentado um risco maior, tem uma percepção de risco maior para ativos dos Estados Unidos em função de várias coisas, de várias questões geopolíticas, etc., mas em uma boa parte em função dessa apreensão de que a política monetária dos Estados Unidos não será tão autônoma, não será tão independente em relação ao executivo. Isso causa preocupação. Aqui no Brasil, a gente está com a expectativa 6h30 deve sair a nossa decisão, né? A nossa não, vai a do Banco Central sobre a taxa básica de juros. Muito se aposta na manutenção da casa dos 15%. Essa sua aposta também, Gessner, e por quê? Se ela for mantida, por que ela vai ser mantida mais uma vez nesse alto patamar? Olha, Paula, eu diria o seguinte, essa é a minha aposta por uma razão simples. Nós trabalhamos com o modelo do Banco Central e replicamos, a gente roda o modelo do Banco Central e replica as projeções que o Banco Central faz. Na verdade, o Banco Central olha para frente. Ele olha qual vai ser a inflação nos próximos 12, 18 meses. A perspectiva, então, ele já está olhando 2027 e não 2026. A perspectiva da inflação chegar próxima à meta é para o primeiro trimestre de 2027. Portanto, a redução da taxa de juros ocorrerá em 2026, mas de forma mais gradual. Sobretudo dadas as dúvidas em relação à política fiscal e dadas as dúvidas gerais da economia mundial, da incerteza, da geopolítica, etc. Eu diria, nós estamos em 15% na taxa Selic, é muito alta, é um remédio amargo, coloca uma série de dificuldades, uma dúvida em relação a isso, mas nós devemos declinar gradualmente ao longo de 2026. A nossa projeção da Goldman Associados é 12,5%, a projeção do mercado, a mediana das expectativas, está em 12%. Não é algo, digamos, seja bom o que nós defendemos, mas é algo baseado no modelo existente e nas projeções existentes de mercado, Paula. Tá certo, Gessner. Vamos acompanhar, às 6h30 sai essa decisão, tá todo mundo na mesma aposta. Eu vou ficar surpresa se cair, mas estou achando difícil cair, porque tá todo mundo dizendo que vai se manter em 15%. Vou ficar de olho naquelas letras miúdas do relatório, que essas aí a gente tem que prestar atenção, né? Exato. Aí é que nos dá um caminho futuro. Exatamente. Leitura de cabeceira, hein, Paula? Exatamente, com lupa. No comunicado do Banco Central, isso. Obrigada, Gessner. Até a próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço. Até a próxima.